Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de forma abundante em o nome do Senhor Jesus. E Ele abençoa da seguinte forma, quando Ele abre o nosso entendimento para que possamos entender a sua palavra, a sua voz, a sua mensagem, os seus pensamentos. Quando nós entendemos os pensamentos de Deus, é óbvio que quando Ele deixa a gente entender os pensamentos dele, é porque o Espírito Santo vai dar condições para que nós venhamos praticá-los, exercitá-los e, consequentemente, entrarmos no gozo do Espírito Santo. Bem, hoje é o segundo dia do jejum de Daniel, é o segundo dia também do jejum do coração. Eu vou trabalhar durante esses dias no sentido do jejum do coração, porque o jejum de Daniel nós temos falado e as pessoas já sabem, há muito tempo que vimos fazendo o jejum de Daniel e jejum de Daniel é para quem quer receber o Espírito Santo, que vai se esvaziar dos pensamentos do mundo, dos entretenimentos, dos esportes, enfim, tudo aquilo que desvia a mente da palavra de Deus. Então nós vamos nos desviar, nós vamos deixar isso de lado e vamos mergulhar nos pensamentos de Deus para receber o Espírito Santo. Agora, quem já recebeu o Espírito Santo vai saber como resgatar, restaurar, avivar a sua fé que talvez esteja morna ou esfriando, ou a pessoa esteja caída, prostrada, e talvez diga, puxa, será que tem um jeito para mim? Tem jeito sim, minha amiga, meu amigo. Sempre tem jeito, enquanto há vida, a esperança, enquanto há vida, a chance da pessoa salvar a sua alma. E um exemplo clássico, magnífico, que nós temos de que há chance para todos os que caíram, todos os que erraram. Quem não caiu? Quem não caiu em tentação? Quem já não pecou? Aquele que não tiver pecado, ou aquele que não tiver cometido o pecado e não tenha se arrependido, que seja o primeiro a lançar a pedra. Nós sabemos que todos nós caímos, todos nós falhamos, todos nós um dia erramos, e nem por isso nós ficamos prostrados, nem por isso ficamos prostrados, claro, porque a misericórdia de Deus vê não apenas a nossa queda, a nossa falha, nossas fraquezas, mas Ele olha para dentro do nosso coração. Por isso, nós vamos focar o jejum de Daniel, também o jejum do coração. E o exemplo melhor que nós temos em termos de pessoa que caiu e se restaurou e foi resgatado é o próprio Davi, o rei Davi. Eu sei que quando a gente fala da fé, quando a gente promove a fé conquistadora, a fé vencedora, muitas pessoas, a maioria, infelizmente, fazem confusão. Elas pensam que, porque foram abençoadas com uma cura, com uma graça, com um milagre, elas pensam assim, Deus se agradou de mim, eu estou no caminho certo e eu não preciso me preocupar com mais nada. Só que isso é um grande erro, porque muitos são curados, libertos, etc., e depois, com o tempo, acabam deixando a fé. A exemplo dos próprios leprosos, né? Os 10 leprosos. 10 leprosos tiveram fé para serem curados, mas somente um teve a fé para manter-se de pé.
porque voltou para agradecer ao Senhor Jesus. Os outros 9 que tiveram fé foram curados, mas eles foram cuidar de suas vidas e, obviamente, se perderam. Então, existe a fé que conquista, que faz a pessoa iludir o coração, que aquela conquista já é suficiente para que ela seja salva, e existe aquela fé mais inteligente, aquela fé permanente, aquela fé que mantém a pessoa salva até o último dia. Então, os 9 leprosos foram curados pela fé. Jesus sabia que eles iam ser curados, que teriam fé para serem curados. E Jesus honrou a fé deles. Eles foram curados, mas foram curados no corpo físico. A alma deles continuou ainda no pecado. Já o outro, o único que voltou para agradecer a Jesus, Jesus disse para ele assim, perguntou, mas cadê? Não foram 10 que foram curados? Porque só veio você. Então Jesus concluiu dizendo, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, existe a fé para salvar e existe a fé para receber a cura, o milagre, restauração da família, ganhar dinheiro. Mas a fé que salva é a fé que se mantém até o fim. Essa é a fé valiosa, essa é a fé inteligente, essa é a fé que faz nos conquistar o reino dos céus. E como exemplo de pessoas que tiveram fé e que caíram, mas retornaram à comunhão com Deus, nós temos o rei Davi. E eu creio que Davi é um exemplo típico de todos os que... Isso é uma crença minha, não está escrito, mas eu creio que Davi é o exemplo, digamos assim, é o bom exemplo para todos aqueles que usam a fé com inteligência. Porque Davi, ele foi escolhido por Deus. Davi, quando Deus falou, olha, achei Davi, cujo coração é segundo o meu coração, Deus falou. Então, Davi foi um homem achado por Deus, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, Davi, era um homem abençoado desde criança, escolhido por Deus, pelo próprio Deus. E ele derrotou o gigante, ele teve muitas conquistas, ele teve muitos milagres, ele não foi curado só da lepra, ele foi curado de tudo, de tudo. Quer dizer, ele foi um vencedor, ele foi um herói. Só que Davi se deixou levar por causa, obviamente, pela sua imaturidade espiritual. Ele pensou assim, bom, eu conquistei, eu alcancei isso, alcancei aquilo, poxa, eu sou uma pessoa de Deus e tal, eu temo a Deus. Então ele relaxou na fé. Sabe como é a gente relaxar na fé? Hoje eu vou tirar um dia de descanso de Deus, sabe? Eu vou tirar um dia de folga de Deus, sabe? Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou ler a Bíblia, sabe? Hoje eu vou dar uma pausa para a minha alma. Pronto, foi aí que Davi entrou em colapso. Veja que o comandante dele disse, olha, Davi, não é bom que você, o rei, esteja na luta com a gente. Não é bom. Não é bom, porque o rei pode se machucar. E se nós perdermos o rei, quem vai reinar no lugar do rei? Quem vai ser como o rei que é tão sábio, tão valente, tão herói? Não, por favor, rei,
o senhor, por favor, fica lá no palácio, deixa que a gente vai lutar as suas guerras. Nós vamos colocar nossas vidas em risco e o senhor fica no palácio. E foi essa a razão de Davi ter caído. Porque quando ele foi para o palácio, quando ele deixou a frente de batalha e foi para o palácio, e ficou lá no palácio, foi do palácio que ele viu Betsabá tomando banho, e ela, obviamente, com certeza, ela deve ter aberto as janelas da sua casa e ficou, digamos assim, se banhando e bem de frente lá para a sacada, para o jardim de Davi. E Davi, que estava passeando, olhando as estrelas, de repente, pô, olhou para Betsabá lá nua, ele ficou apaixonado. Ele foi atraído pelos seus olhos. Os seus olhos disseram para o coração, opa, olha lá. E o coração, eba, eba, vou lá. E Davi, então, tomou posse daquela mulher que era esposa de um fiel soldado dele, Urias. Então, Betsabá com certeza tinha culpa no cartório, quer dizer, tinha culpa na queda de Davi, com certeza. Ela se insinuou para ele, e ele, obviamente, não perdeu tempo. Olha só, minha amiga, meu amigo, o pecado é assim, um pecado engana o coração. O pecado faz porque o coração é enganador. Então Davi se deixou levar por aquele engano do coração e caiu. E aí, pronto, destruiu a vida de Davi. Ele caiu em tentação e para tentar salvar a pele da mulher, daquela mulher, ele mandou matar o marido dela, mandou colocar o marido na frente de batalha para morrer. Quer dizer, ele pensou, ele arquitetou, ele maquinou um projeto para eliminar o marido para que ele pudesse ficar com a mulher dele. Isso que se chama iniquidade. Iniquidade é isso, é a pessoa maquinar, projetar, sonhar alguma coisa injusta, errada, cruel. E foi isso que Davi fez. Então ele caiu. Então no Salmo 51, que nós vamos discorrer, nós vamos meditar durante esses próximos dias, nós vamos tentar abrir o entendimento da fé inteligente, porque o Salmo 51 mostra o que significa a fé inteligente. A fé inteligente, ela não tem poder só para conquistar, ela tem poder também para perder. Se você não tiver fé para perder, você não vai ter fé para ganhar. A fé inteligente é assim. Mas a fé burra é a fé só para ganhar, que é o que a maioria das pessoas tem feito. Porque elas só pensam em ganhar. Quando não tem fé para conquistar uma determinada bênção, então desanimam. E aí se entregam às paixões desse mundo. Mas quando a pessoa tem uma fé inteligente, ela pesa o coração, que é a razão do jejum do coração. Ela avalia o seu coração, ela avalia a sua mente, ela se autoanalisa, ela não fica olhando para os outros, ela não fica apontando o dedo para os outros. Não, os olhos dela passam a ver inversamente, quer dizer, olham para dentro de si ao invés de olhar para a vida dos outros ou cuidar das coisas dos outros. Isso é fé inteligente, a fé que salva. Então, Davi caiu, pagou por isso. Até hoje, século 21, Davi deixou uma semente que até hoje faz o povo de Israel sofrer. Até hoje. Sabe lá o que é isso? Não é fácil, não.
Mas ele achou arrependimento. É isso que nós queremos falar. Ele achou arrependimento, ele achou a fé que salva. Ele focou, ele investiu na fé que salva, ele foi cuidar do seu coração. Quando ele teve aquelas perdas irreparáveis, como ele perdeu o seu filho, então Davi reconheceu que a sua alma estava em maus lençóis. Então o Salmo 51 retrata com fidelidade a vida de Davi e de todos os Davis desse mundo. Porque, como eu disse inicialmente, todos nós erramos, todos nós falhamos. Quem nunca cometeu pecado? Você pode ter o Espírito Santo, coração segundo Deus, bacana, mas sempre você está sendo rodeado, nós todos, inclusive eu. Olha, quantas vezes já fui no buraco, quantas vezes os meus pés se resvalaram, escorregaram, mas o meu Pai, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo, me alertou e eu voltei e também reconstruí pelo Espírito de Deus a minha salvação através da fé no Senhor Jesus, reconstruir o meu relacionamento com Deus. Então, isso aqui esse pecado de Davi, como outros tantos pecados, não necessariamente cair no adultério, mandar matar. Às vezes a pessoa cai em outros adultérios, que é a infidelidade para com Deus, a deslealdade para com o Senhor, a deixá-lo em segundo plano na sua vida, pelo menos por um minuto ou um segundo, já é suficiente para cometer o pecado igualzinho de Davi. Então Davi faz a sua oração a Deus, porque o Salmo 51 é a oração de contrição, de humilhação, de compaixão, de fé inteligente. Olha só o que ele diz. Ele começa assim, dizendo: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Puxa vida. Ele começa dizendo: Senhor, eu sou um necessitado, eu sou um pobre miserável. Tem compaixão de mim. Só em falar isso, só em dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi já reconhece o seu pecado. De imediato ele já reconheceu, nessa oração, que ele é o responsável pela sua própria queda. Ele não aponta fulano, beltrano, cicrano. Ele não aponta o seu auxiliar, o seu conselheiro que falou para ele ficar num palácio e não ir para a guerra. Não. Ele não aponta a Betsabá como a responsável. Não, ele não aponta ninguém. Ele se coloca como o pecador. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Sou eu. Eu fui o culpado da minha queda. Eu tenho sido culpado dos meus erros. Não é ninguém. Então, muitas pessoas, desgraçadamente, ao invés de dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, reconhecendo o seu pecado, muitas pessoas dizem, Senhor, tem misericórdia de mim, porque aquela fulana, ela fez isso, ela fez aquilo, Beltrano fez aquilo. Ela aponta para os outros. Então, Deus não tem misericórdia assim. Porque você está olhando para os outros. O pecado é seu, é você que tem que se consertar com Deus. Não fique olhando para os outros, não fique apontando ou buscando um culpado. O culpado é você. O seu coração tem sido culpado da sua queda. Quando eu caí por causa do meu bandido coração. É isso aí. Mas o senhor não tinha o coração novo, bispo?
Só não tinha o Espírito Santo, eu tinha o coração novo, eu tinha o Espírito Santo, mas eu não ouvi, o meu coração não se submeteu à voz do Espírito Santo e eu caí. Não foi, claro, como o pecado de Davi. Eu não mandei matar ninguém, eu não adulterei, mas eu cometi os meus pecados. E quantas vezes a gente os comete, não é verdade? Porque estamos nesse mundo, sujeitos a todas as assolações dele. Então, isso aí é comum. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, assim como convenceu Davi do seu pecado, ele me convenceu também. Eu me arrependi, eu virei as costas para o pecado, ou os pecados, e não os tornei a fazê-lo. Então, Davi foi assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, sou eu o responsável. Às vezes, minha amiga, e isso é que é importante no jejum do coração, você se avaliar, para que você não venha ser iludida, enganada pelo seu coração. Mas o bispo já tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, mas Jesus mandou vigiar e orar. Ele não mandou vigiar e orar apenas naquele momento, só naqueles dias, não. Ele deixou uma ordem, uma dica. Ele deixou um segredo: vigiai e orai. Oração é importante, extremamente importante, mas a vigília, em primeiro lugar, você tem que vigiar. Vigiar sempre. Vigiar para que as palavras que as pessoas dizem contra você, as palavras ofensivas que você recebe dos outros, não venham contaminar o seu coração, ele ficar magoado e você cair em tentação e perder a sua comunicação com Deus. Avalie bem, minha amiga, meu amigo, o seu coração para você se limpar durante esses dias, provavelmente até hoje mesmo, para que você possa começar a colher os frutos do seu exame introspectivo. Paulo fala lá, antes da Santa Ceia: examinai-vos a si mesmos. Examinai-vos antes de participar da Santa Ceia. Bom, Davi então disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Quer dizer, Deus é a própria bondade, misericórdia, compaixão. E ele nunca, jamais, em tempo algum, e eu posso lhe garantir isso, jamais vai negar a sua compaixão, a sua misericórdia para aqueles que são sinceros e dizem: eu caí, eu pequei, eu errei, eu confesso, foi assim que aconteceu comigo, eu fui o culpado. Quando você reconhece o seu pecado, independentemente daqueles que contribuíram para que o pecado fosse trazido à baila. Você confessa os seus pecados e se arrepende deles. Então você sempre vai encontrar no Deus que é benignidade, compaixão, para perdoá-lo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Aí ele fala outra vez: apaga as minhas transgressões. Quer dizer, tenha misericórdia, me perdoe, apaga da minha mente, apaga do meu passado as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha como o nosso Senhor é grande. Minha amiga, meu amigo, eu vou chegar mais pertinho de você.
Ele é muito grandioso, glorioso, magnífico, muito. Ele é excelente, ele é ótimo, ele é glorioso. Ele é ele é a essência da bondade. Ele é a essência da misericórdia. Ele é a essência da compaixão. Ele é a essência da bondade, da compreensão. Ele entende os sinceros. Aleluia. Eu tenho um hino que nós cantamos, eu gosto muito, muito mesmo. Vale a pena até a gente falar aqui, aquele que diz assim: eu adorarei ao Senhor da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Quer dizer, quando a pessoa encontra essa compreensão de Deus, quando ela confessa, então, mesmo antes dela dizer, falar, confessar, ela é recebida por Deus, porque Ele sabe o que está dentro do coração dela. Um coração arrependido, um coração contrito, um coração humilde, um coração sujeito, submisso à mente do Senhor Jesus, à mente de Deus. Então, Ele compreende a gente, Ele compreende você, minha amiga, meu amigo. O que você fez de errado? O que você matou, roubou, adulterou, traiu, destruiu a sua casa, a sua família. Você foi o culpado de todo o inferno que você vinha sofrendo até aqui, até o momento em que você diz: ó, meu Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Oração, clamor. Então, o Davi disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Olha só, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Veja que Davi é insistente em confessar as gravidades dos seus pecados. Ele é insistente, ele enfatiza. E às vezes a pessoa quer se justificar diante de Deus: ah, Senhor, eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Eu fiz aquilo porque foi fulano, foi Beltrano. Não. O pecado, minha amiga, meu amigo, ele nasce num coração enganador, um coração enganoso, um coração perverso. Ele nasce porque encontrou uma terra boa para nascer, encontrou razões para crescer e para destruir aquela vida. Se isso aconteceu com você, não fique desesperado. Porque se você reconhece que você é a única ou o único causador do seu desastre espiritual, então você vai encontrar a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus, a compaixão de Deus. Você vai encontrar perdão do Altíssimo. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui e amanhã nós vamos continuar nesse Salmo 51. E eu queria que você acompanhasse para você sustentar a sua fé inteligente, para que a sua fé não fique apoiada apenas em conquistas, nas conquistas materiais, nas conquistas físicas, mas que a sua fé também saiba perder, quer dizer,
se humilhar, confessar, se redimir, se arrepender. Essa é a fé que salva, a fé inteligente, a fé que expõe a sua alma diante do Altíssimo, independentemente da opinião alheia, independentemente de tudo deste mundo. Essa é a fé que trouxe Davi a comunhão com Deus novamente. Ele colheu os frutos. Deus não o tornou inculpável. Não, ele foi culpado, mas foi perdoado. Quer dizer, ele culpado no sentido de colher aquilo que ele plantou. Ele colheu, ele gemeu, ele urrou de dor, mas ele foi salvo. E o que interessa é isso. É o que ele alcançou da parte de Deus, a misericórdia, a compaixão, a sua benignidade. Isso também pode acontecer com você se você se achar numa situação de humilhação, de humildade, contrição. Aí Deus vai atender você e vai restaurar você. Talvez agora mesmo, nesse momento, aí, enquanto você está assistindo essa live, Ele vai tocar. Quem sabe você seja batizado com o Espírito Santo agora mesmo, selado mesmo, marcado. Mas eu já fui Talvez não. Talvez não. Então, de qualquer forma, você vai ser avivado. Quem sabe você seja avivado ou é avivado. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.